Olá, segundo ano B. Bem-vindos a mais uma videoaula. Como de costume, aqui nós temos o nosso cabeçalho com a letra de forma. Hoje é dia 26 de agosto, é uma quarta-feira. Hoje o dia está, você vai colocar como está o dia. Este caderno pertence o seu nome. Estamos há 160 dias em isolamento social. E minha professora se chama Regiane. Aqui nós temos o cabeçalho com a letra cursiva. Para quem já está com a letra cursiva, é bem aperfeiçoada, tá bom? E aí vocês já podem ir treinando também, quem não está. Na nossa rotina de hoje, nós teremos uma atividade sobre o concurso folclórico no caderno e depois nós teremos aula de ciências pelo LDI. Páginas 11, 12, 13, 14 e 15. Copiem no caderno. Vocês já se inscreveram no concurso folclórico da nossa escola? Quem não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Vocês podem fazer uma brincadeira folclórica, um desenho folclórico, uma redação. Você pode fazer a leitura de uma lenda ou contar uma lenda. Ou você pode tirar uma foto aí da sua casa de alguma planta que você tenha, ou na casa da vovó, ou na casa do titio, da titia. Alguma planta, uma erva medicinal, tá bom? E depois que você fizer isso, você manda para pro ou para o professor Davi, uma foto ou um vídeo, certo? Agora vamos para a aula para o caderno. Peguem o caderno. Hoje nós faremos uma atividade no caderno. Você sabe o que é folclore? A Pro já explicou, mas a Pro vai explicar de novo. O folclore é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Ou seja, são costumes que as pessoas do nosso país, aqui da nossa região, da nossa cidade, costumam fazer e a gente repete. Nós temos como exemplo as lendas, as danças, as festas, as brincadeiras. São coisas que as nossas avós aprenderam, ensinaram para as nossas mães e as mamães ensinam para nós. E nós vamos ensinar para os nossos filhos. Isso quer dizer que são costumes transmitidos de geração para geração. Eu quero que vocês copiem isso no caderno, tá bom? Copiem no caderno e respondam no caderno. Você conhece alguma lenda do folclore? Aí você vai responder aqui, sim ou não. Aí depois você vai escrever isso aqui no caderno. Do que essas crianças estão brincando? Desenhe no seu caderno como aparece nas imagens e depois escreva o nome das brincadeiras abaixo. Como assim, Pro? Você vai fazer um desenho das crianças pulando corda, igual está aqui, e depois você vai escrever o nome embaixo. Você vai fazer um desenho dos meninos jogando bolinha de gude, depois escrever embaixo. Você vai fazer um desenho das crianças brincando de peteca e escrever o nome embaixo. Ou você vai fazer um desenho das crianças brincando de passa-anel e vai escrever o nome embaixo. Se você quiser fazer um desenho de outra brincadeira que você conhece, também pode, tá bom? No caderno, hein? Aqui você vai fazer um desenho no seu caderno, ou você vai recortar e vai colar uma imagem dos personagens das lendas abaixo. Então, por exemplo, no primeiro quadrinho, você vai desenhar um quadro no seu caderno e vai fazer um desenho da mula sem cabeça. Depois você vai desenhar um quadro no seu caderno e vai fazer um desenho da Yara. Ou você pode colar um desenho, se você quiser, e se você achar mais fácil, tá bom? De todos esses, você vai ter que fazer um desenho de todos ou colar um desenho de todos, tá bom? Não esquece de escrever o nome embaixo. Depois manda a foto do caderno para a Pro.
Agora, vamos para as atividades de ciências. Abra um LDI na página 11. Flores, frutos e sementes. As flores são responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Muitas apresentam cheiro e são bem coloridas, o que acaba atraindo alguns animais. Animais como aves e insetos e até o próprio vento podem polinizar as plantas, ou seja, transportar o grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. Quando o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge o embrião, que fica protegido no interior da semente. Assim, podemos dizer que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a novas plantas. Olha que legal! As cores fortes e vibrantes das flores atraem animais polinizadores. O beija-flor e a abelha, quando visitam as flores, em busca de alimento, acabam fazendo a polinização das plantas. Página 12. As sementes contêm em seu interior o embrião, que é o primeiro estágio de vida da nova planta. Quando a semente se encontra em um local ideal, geralmente em solo fértil, ela incha. Aí o embrião rasga a casca e começa a crescer. Esse processo é chamado de germinação. Para se desenvolver, a nova planta precisa de água, ar, luz e calor. Você conhece o ciclo de vida da laranjeira? Recorte as figuras da lateral da página e colhe-as nos locais correspondentes, compondo as etapas de desenvolvimento dessa planta. Então, você vai recortar essas figuras que nós temos aqui do lado, ó. Você vai recortar uma por uma e aí você vai colar aqui nos lugares indicados, no lugar que você acha que é, ó. A semente começa, ó, tá vendo? Você vai colar aqui, ó, igual a Pro fez. Combinado? Aí, ó. Os frutos protegem as sementes. Eles têm formas, cores e tamanhos variados e podem abrigar uma ou muitas sementes. Aqui, ó, nós temos um exemplo. O pêssego, ele tem uma semente só. Ó, a semente do pêssego é uma semente grandona. Já a graviola tem várias, ó. São várias sementes pequenininhas. Tá vendo que legal? E que diferença de uma para outra? Agora vamos para a página 13. Saiba mais. Você se lembra do poema Cumplicidade, apresentado no início do capítulo? Ele aborda a relação entre os pássaros e as árvores. Lembra que tinha uma árvore desenhada na lateral da página e aí a gente tinha que colar os bichinhos? Ó, muitas plantas, ao se desenvolverem, formam flores e frutos. Além de protegerem as sementes em seu interior, os frutos servem de alimento para vários animais, como aves e morcegos. Esses animais se alimentam dos frutos e, ao defecar, espalham as sementes pelos lugares por onde passam, as quais podem germinar e se desenvolver. Essa atividade é conhecida como dispersão de sementes. Há também as sementes que são transportadas pelo vento ou pela água. Ó, aqui nós temos alguns pássaros e aqui uma semente, ó. Ao se alimentarem dos frutos, o tucano e o morcego espalham suas sementes. Como são bem leves, as sementes do ipê são espalhadas pelo vento. Aqui é a semente do ipê. E aqui é um tucano e aqui é um morcego. Agora vamos para a página 14. Página 14.
No diagrama, cada parte da planta está identificada por uma letra e um número. Observe, por exemplo, que as folhas estão na posição A2. Então, aqui na A2 nós temos a folha como exemplo. Identifique a parte da planta descrita nas frases a seguir. Depois, registre qual é a posição dela no diagrama. Veja o exemplo. Aqui, ó, na B1, ó, nós temos o tronco. O tronco sustenta os ramos e as folhas e transporta água e nutrientes. Agora nós vamos ver a informação, ó. Fixa a planta e absorve água e nutrientes. Quem fixa a planta e absorve água e nutrientes são as raízes. Então, ó, D4, né? Ó, coluna D, linha 4. É responsável pela reprodução. Em geral, é colorida e perfumada. Aqui, ó, linha 3, coluna C, são as flores. É responsável pela transpiração e pela produção de alimento. A2, ó, linha 2, coluna A, são as folhas, né? Protege a semente e serve de alimento para alguns animais. B3 são os frutos. Ó, linha 3, coluna B. Certo? Aqui nós temos uma planta, ó. É a planta de Helena. Helena foi viajar e deixou sua planta próxima à janela, para que recebesse água e luz. Quando ela retornou, a menina percebeu que sua planta estava murcha. O que faltou para a planta de Helena? A planta precisa de água, luz, calor e ar, né? Ela faltou o que então? Água. As outras coisas tinham. Converse com o professor e os colegas sobre a importância desse recurso para as plantas e como a Helena poderia ter evitado que a planta dela ficasse murcha. Ela teria que ter colocado água, né? Porque ela deixou próxima da janela, então tinha luz. Se recebia luz, então também tinha calor. Se a janela estava aberta, também tinha o ar, né? Faltou o quê? Água. Então ela teria que ter molhado ou pedido para alguém molhar nesse período em que ela estaria fora. Certo? Agora vamos para a página 15. Leia o texto sobre o lobo-guará, um animal da família dos cachorros, que tem a pelagem de cor laranja avermelhado. O lobo-guará caça aves e preás, mas não dispensa o fruto da loubeira. É que esse fruto é importante para a saúde do lobo, pois atua como um vermífugo natural. Ao consumir esse fruto, o lobo também ajuda a espalhar as sementes da loubeira pelo cerrado. Vermífugo é algo que age no combate às doenças causadas por vermes. No texto, pinte de roxo o nome dos animais. Então, nós temos aqui o lobo-guará. Vamos pintar de roxo. E pinte de verde a parte das plantas. Tem mais algum animal aqui? Ó, tem aves e preás, né? Agora, de verde, nós vamos pintar as partes das plantas. Então, nós temos aqui fruto. Ó, fruto. O que mais que tem aqui? Sementes, ó. Sementes. Mais fruto aqui. E aqui também nós temos mais um lobo, ó. Lobo. Todos os animais que aparecem a gente tem que pintar, tá bom? Aí embaixo. Qual é a relação entre o lobo-guará e o fruto da loubeira? O lobo-guará, ele come o fruto, né? Então, o fruto da loubeira é um dos alimentos do lobo-guará, que espalha suas sementes pelos lugares por onde passa, atuando
como dispersor dessa planta. Essa é a resposta, tá bom? Então, o lobo come a semente, o fruto é o alimento do lobo. Aí ele faz cocô em vários lugares e aonde ele faz o cocôzinho dele, nascem as novas plantas, tá bom? Por que o fruto da lobeira recebeu esse nome? Ó, lobo-guará, fruto da lobeira. Aí vocês vão responder aqui sozinhos, combinado? Depois a Pro quer ver o que vocês responderam, hein? Aprender é divertido. As diferentes partes das plantas são muito utilizadas em nossa alimentação. A batata, por exemplo, é um caule. Já a cenoura é um exemplo de raiz. Fácil mesmo é a alface, que é um exemplo de folha. Quer conhecer mais sobre o assunto? Siga as orientações do professor e divirta-se com o dominó das plantas que se encontra no material de apoio. Então, agora você vai lá no final do LDI, ó, vai ter essa página, que é a página do material de apoio. Aí você vai recortar esses desenhos aqui e você vai jogar dominó com alguém aí da sua casa. Combinado? Se estivéssemos na sala de aula, nós jogaríamos um contra os outros. Mas estamos em casa, então vocês vão jogar com alguém aí da casa de vocês, tá bom? Combinado? Agora vocês vão assistir o vídeo lá no grupo da atualização de como está a minha planta, o feijão que eu plantei na caixa, lembra? Tem o vídeo para vocês assistirem lá no grupo, tá? De como está o meu. Aí eu vou lá na página 9 e vou anotar, fazer a anotação de como está o meu feijão, tá bom? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueçam das fotinhas das atividades, tá bom? Beijos!